Tudo bem, Frazão? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. É bom vê-la aqui Bom novamente. dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Obrigada, Frazão. Bom, hoje a sua apuração estampa a capa, né, do Estadão, falando que nesse finalzinho de mandato, o presidente Bolsonaro está agindo para nomear alguns aliados para cargos estratégicos do próximo governo, e parte deles vai ter o poder de investigar a conduta do primeiro escalão durante o mandato de Lula. Queria que você falasse um pouquinho dessa apuração e quais nomes são mais próximos também de Bolsonaro, e se o próximo governo vai ter autonomia para trocar esses nomes também. Pois é, Carol, estamos na semana de Copa, difícil a gente competir aqui com o jogo da Argentina agora de manhã, mas quem nos dá os prestígios, né? Eu agradeço muito e a Tem gente vai tentar. podcast depois, tem vídeo É para ouvir, verdade, é né? Tá verdade. tudo bem. Hoje em dia essa é a nossa salvação. Mas está tendo também, como a gente está também em semana de Black Friday, né? Semana de Black Friday de cargos no governo Bolsonaro. Ele está colocando todo mundo que ele pode colocar, entregando o cargo para as pessoas. A gente já viu aí nas últimas semanas a irmã do ministro Paulo Guedes para o Conselho de Educação, o ministro do Turismo, ex-ministro do Turismo, voltando a ser presidente da Embratur, o Gilson Machado, uma coisa até sem propósito, porque nesse caso é uma agência, o Lula tem mandato, mas o Lula, assim que assumir, pode demiti-lo, é uma boquinha ali no fim do governo, ele que não se elegeu. O Gilson Machado é um grande apoiador do presidente, sempre foi fiel aliado, mas não se elegeu senador em Pernambuco. Agora, tem alguns cargos que o Lula não tem essa prerrogativa. E essa é a gravidade da Comissão de Ética da Presidência da República. Na verdade, a comissão ela é composta por 7 membros e eles trabalham dentro da presidência e, na atual situação, o Lula não vai ter nenhum cargo para indicar. Tinha cargos vagos, o presidente tinha gente encerrando o mandato e o presidente Bolsonaro ocupou esses 2 cargos com 2 pessoas de sua estreita confiança, que são o atual ministro ainda ministro da Secretaria de Governo, o Célio Faria, e o João Henrique Nascimento, que é um advogado, chefe da assessoria especial do presidente Bolsonaro, foi por muitos anos assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, também passou pela vice-presidência da República, assessorou o presidente Hamilton Mourão, é uma pessoa da confiança do Bolsonaro. Os dois estavam no governo, não se afastaram do governo durante a campanha eleitoral, mas davam pitacos, faziam aconselhamentos ao presidente durante a campanha também. São pessoas da estreita confiança do Bolsonaro e que vão ter essa prerrogativa que você falou, Carol, prerrogativa de apurar a conduta de ministros, autoridades do primeiro escalão da República durante o governo Lula, que são submetidos ao que se chama do Código de Alta Conduta da Administração Federal. Código de Conduta da Alta Administração Federal. São os cargos de confiança do governo. Vale para presidente de banco, por exemplo, vale para presidente de autarquias, diretores de empresas públicas. Então, Carol, e esse poder, principalmente esse poder de investigação, de determinar a abertura de apuração, que passa pela comissão de ética, e aí são apurações éticas, né? E eles podem, além de aplicar uma advertência, ou se a pessoa não tiver no cargo, mas dar uma censura, eles podem recomendar para o presidente. Ele é um órgão de consulta, ele não é um órgão que decide, mas é um órgão de consulta. Eles recomendam a demissão, a exoneração. Eles podem pedir para abrir a investigação de ofício ou receber representação. E aí você já imagina que essas figuras receberão muitas representações de parlamentares do PL, aliados do presidente Bolsonaro, contra o presidente Lula, ou sua própria equipe, no caso, né? Porque são os que, na verdade, são os ministros, são a equipe do Lula que está sujeita a esse código de conduta. É um problema para todo o governo. A comissão de ética pode se tornar um problema, pode se tornar um entrave à gestão ou criar algum tipo de confusão. E eles também já têm uma atuação nesse fim de mandato e início do mandato do Lula, que é determinar se há conflito de interesses também no exercício dos cargos durante os mandatos, mas após o mandato. Então, os ministros do Bolsonaro e também autoridades desses escalões superiores vão recorrer à comissão para saber se elas precisam cumprir uma quarentena ou não antes de assumir outras funções, principalmente no mercado
privado, né, no mercado empresarial. E aí eles podem ser impostos ou não essa quarentena e ficam recebendo uma remuneração equivalente ao seu cargo para compensar por até 6 meses esse período em que eles não podem trabalhar. Bom, a gente está vendo então que o presidente está sumido, mas a caneta está funcionando, e também está vendo um contraste, né? Enquanto ontem, nessas últimas horas, e hoje também se falou do estado de saúde do presidente eleito, com detalhes sobre cirurgia, e não se tem informação adequada, né, oficial sobre o presidente Bolsonaro, que o vice disse que estava com erisipela, enfim. Estamos vendo esse contraste. Mas, apesar de tudo isso, Felipe, você tem um bastidor aí sobre a posse. Os dois governos, o que sai e o que entra, estão negociando essa posse, a cerimônia de posse? Pois é, Heisen, já parece que a gente tem uma ala do governo que está trabalhando, são principalmente as carreiras de Estado, né? Continuam trabalhando, sabem que já estão chegando o futuro pós 31 de dezembro. Tem gente que ainda está presa, muita gente, aliás, muito presa à contestação do resultado da eleição, que pode ser feita desde que haja indícios, provas que se apresentem as supostas, né, muitas aspas, fraudes que se alegam e que não se apresentam, e não factoides, né, coisas como o partido do presidente ora ameaça apresentar para contestar uma parte das urnas, embora já tenha sido verificada o bom funcionamento das urnas, por alguns detalhes que eles acham que merecem invalidar parte das urnas usadas, né, nessas eleições, parte das urnas eletrônicas mais antigas, uma série de subterfúgios que vai mantendo aí a esperança de alguns de contestação do resultado. Outros estão trabalhando. Enquanto isso, outros estão trabalhando, Raíssa. Quem está trabalhando? Já está havendo, dentro da transição do governo, isso já vem sendo tratado, inclusive pela futura primeira-dama, a Janja. Ela é a coordenadora da posse, ela é a coordenadora da cerimônia de posse, tem uma equipe grande trabalhando nisso. E dentro do governo atual, quem toca, né, a posse, além da segurança institucional, em que há um entrave por decisão política, porque hoje existe o Gabinete de Segurança Institucional, ele é comandado pelo ministro Augusto Heleno, que é um dos radicais, que não aceita Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, a posse ela é uma cerimônia oficial do Estado. E quem está trabalhando ali do outro lado da esplanada é o Itamaraty. Já está havendo uma preparação interna para que eles comecem a preparar a cerimônia de posse, porque senão não dá tempo, Raíssa, de organizar um evento que o PT quer fazer. Eu conversei com Gilberto Carvalho, ex-ministro do governo Dilma e chefe de gabinete do governo Lula, uma pessoa de estreita confiança do presidente, e ele está ajudando, foi chamado a ajudar na cerimônia de posse, ajudar a equipe da Janja, que tem já vários nomes trabalhando. Ele me disse que eles esperam uma cerimônia de grandes proporções, com muita gente na rua e também com muitos convidados externos. Então, nesse momento, eles estão trabalhando, tratando de organizar internamente no Itamaraty as equipes de comunicação para credenciar jornalistas. Eles estavam falando em 500 jornalistas. Na mobilidade, tudo vai depender também do esquema de segurança, a mobilidade da posse, onde Lula vai antes ou depois, tem recepção para os chefes de Estado no Itamaraty, tem a cerimônia no Congresso Nacional, tem supostamente a passagem de faixa que pode ser feita por populares, se não houver uma autoridade do governo Bolsonaro para fazer isso, como tudo se indica, né? Nem o presidente, nem o vice-presidente Hamilton Mourão querem fazer isso, a passagem da faixa, e então fazer ali a passagem da faixa no palácio e um discurso dele ao povo na rua. É uma cerimônia grande, Carol e Heissen, que eles estão tratando já portanto, de organizar internamente, pedir reforço nas equipes de comunicação e de cerimonial, com diplomatas que já trabalharam nessa cerimônia de posse, falavam em 500 jornalistas, provavelmente será mais do que isso, e também estão fazendo a organização dessa mobilidade que na posse do Bolsonaro foi algo que atrapalhou também, esvaziou um pouco a posse, e vão começar a tratar, depois agora com contatos com a equipe do presidente Lula de transição,
do disparo dos convites para os chefes de Estado, que aí sim vai ser interessante a gente ver recomposições no cenário internacional. Por exemplo, se vai se convidar ou não o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, com quem o Lula vai reatar reações diplomáticas. O gabinete de transição já indica isso. Ele não foi convidado, no Chile foi desconvidado para a posse do Jair Bolsonaro. Então, E ali tem uma dica segurança clara. também, não, Frazão? Sim, Questão a de segurança que precisa passa. se planejar muito antes, não? Exatamente, Carol. E pela presença não só do próprio Lula, né, as ameaças que a gente tem vendo, um reforço de segurança na própria transição, né, o gabinete de transição muito cercado, com a equipe da Polícia Federal atuante, tratando com colocação de grades, uma série com a chegada do Lula, provavelmente na quarta-feira aqui em Brasília, amanhã há um reforço na segurança, mas não só dele, mas da presença de todos esses chefes de Estado também, envolve as Forças Armadas, envolve a segurança pública aqui do Distrito Federal também. Então, a depender da quantidade de chefes de Estado que eles esperam, a transição espera uma quantidade grande de chefes de Estado, esses convites ainda não começaram a ser disparados, mas são convidados todos os chefes de Estado, naturalmente, de países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. E isso tudo vai passar por uma conversa na transição. A transição já indicou, inclusive, o embaixador Fernando Igreja, que estava servindo ao governo, o presidente Bolsonaro, nos Emirados Árabes Unidos. Ele voltou ao Brasil e vai tratar pela transição, pelo governo Lula, fazendo a ponte, o elo, justamente para isso, que vai indicar também um pouco da retomada de relações da próxima política externa do governo Bolsonaro. E, Carol Heissen, só para não perder aqui a Black Friday de cargos que a gente falava, hoje e amanhã tem uma série de cargos. Chuva, né? Você falou de chuva também, né, Carol? Está chovendo todo dia aqui em Brasília, tem chuva de sabatinas aqui e aprovação de indicações de autoridades públicas no Senado, como havia sido concentrado. São 13 embaixadores, não as embaixadas principais, houve um acordo também, mas 13 embaixadores entre hoje e amanhã serão sabatinados. Terão também 6 autoridades dos tribunais superiores, principalmente o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, e o Tribunal também para a Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, hoje na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso interessa muito aos parlamentares e ao governo de transição, e além disso, amanhã na Comissão de Infraestrutura, autoridades para as agências reguladoras. Tudo isso, indicações também que o presidente Bolsonaro foi fazendo e canetando para o Senado às pressas no fim do mandato, mas essas dependem de avaliação do Senado. Então, há um acordo, há um trâmite a ser feito e até combinações com a equipe do presidente Lula. Em outros casos, não, como o ministro Célio e o assessor João Henrique na Comissão de Ética da Presidência, e diplomatas que estão sendo nomeados também na caneta por decreto para consulados.